Em 1901, mergulhadores gregos à procura de esponjas encontraram, no fundo do mar Egeu, um naufrágio abandonado há mais de 2000 anos. Entre estátuas de bronze corroídas, havia um pequeno bloco verde que quase foi descartado como lixo. Décadas depois, esse fragmento revelaria engrenagens tão precisas que pareciam ter viajado no tempo, vindas de séculos no futuro. Hoje eu vou te mostrar como um objeto antigo foi encontrado literalmente no lugar errado da história, e por que isso ainda deixa cientistas sem resposta completa. O capitão Dimitrios Contos nem procurava ruínas naquele dia, uma tempestade o empurrou para perto da pequena ilha de Antiquitera, entre Creta e o continente grego. Ao descer, ele encontrou um navio romano afundado a mais de 40 metros, carregado de estátuas, moedas e ânforas antigas. O governo grego enviou uma expedição oficial para resgatar o tesouro, mas ninguém imaginava que a peça mais valiosa do naufrágio não seria uma escultura de mármore, e sim um punhado de fragmentos de bronze corroídos, quase irreconhecíveis. Em 1902, o arqueólogo grego Valerio Stais examinava as peças resgatadas quando notou algo estranho em um bloco de bronze, uma engrenagem com dentes tão regulares que parecia ter saído de um relógio moderno. O problema é que relógios com esse tipo de engrenagem só surgiriam na Europa mais de 1000 anos depois. Muitos colegas duvidaram dele, sugerindo que o mecanismo tinha caído ali por acidente, vindo de outra época. Stais insistiu que a peça era genuinamente antiga, e o tempo provaria que ele estava certo. A datação do naufrágio, feita pelas moedas e pela cerâmica encontradas junto ao mecanismo, apontou para o século I a.C., época em que, segundo os livros de história, engenharia mecânica sofisticada simplesmente não existia. Nenhum outro objeto daquele período tinha engrenagens de bronze com esse nível de precisão. Isso confirmou que o dispositivo pertencia mesmo à sua época, sem ter sido misturado ao naufrágio por acaso. O objeto estava no lugar certo, só que tecnologicamente do futuro para o próprio tempo em que foi feito. Por décadas, o mecanismo ficou exposto em uma vitrine do Museu Arqueológico Nacional de Atenas, reduzido a um bloco corroído impossível de abrir sem destruí-lo. Na década de 1970, o historiador Derek de Sola Price usou aparelhos de raio-x para espiar dentro da peça sem tocá-la. O resultado surpreendeu, ele contou pelo menos 30 engrenagens entrelaçadas, escondidas sob camadas de corrosão de 2000 anos. Ainda assim, boa parte do mecanismo continuava um mistério fechado, esperando uma tecnologia capaz de revelá-lo por completo. Essa tecnologia chegou só em 2005, quando uma equipe internacional trouxe ao museu um tomógrafo industrial de 8 toneladas, construído especialmente para escanear metal denso sem danificá-lo. Os 82 fragmentos do mecanismo foram escaneados camada por camada, em altíssima resolução. Pela primeira vez em 2000 anos, era possível ver o interior completo da peça, engrenagem por engrenagem, sem quebrar um único fragmento. O que apareceu nas imagens mudaria completamente o entendimento sobre o objeto. As imagens da tomografia revelaram algo que ninguém esperava, milhares de letras gregas minúsculas gravadas na superfície interna do mecanismo, invisíveis a olho nu havia séculos. Era, essencialmente, um manual de instruções escrito no próprio equipamento, explicando como usá-lo para prever eclipses e acompanhar ciclos do calendário. Nenhum outro objeto da Grécia Antiga trazia tanto texto técnico condensado em tão pouco espaço. Aquilo não era apenas uma máquina, era uma máquina que explicava a si mesma. Ao todo, os pesquisadores identificaram pelo menos 30 engrenagens de bronze sobreviventes, algumas com mais de 200 dentes cortados à mão em uma roda de poucos centímetros. Esse nível de miniaturização e precisão não seria visto de novo em nenhum outro objeto conhecido por muitos séculos. Cada engrenagem se encaixava perfeitamente nas outras, formando um sistema mecânico complexo o suficiente para envergonhar relojoeiros medievais. E tudo isso foi produzido sem os instrumentos de medição moderna que hoje consideramos indispensáveis. Girando uma manivela lateral, o usuário fazia ponteiros se moverem por mostradores que acompanhavam o Sol e a Lua através do zodíaco. Uma pequena esfera pintada, metade preta e metade branca, girava para mostrar exatamente qual fase da Lua estava visível no céu naquele dia. O mecanismo também previa eclipses solares e lunares com anos de antecedência, além de marcar o ciclo dos Jogos Olímpicos. Era, na prática, um computador analógico dedicado a prever o céu.
Em 2021, uma equipe da University College London propôs a reconstrução mais completa até hoje, um painel frontal que representava as posições dos 5 planetas conhecidos pelos antigos: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Usando ciclos astronômicos já descritos por astrônomos gregos antigos, os pesquisadores recriaram engrenagens capazes de reproduzir esses movimentos com notável exatidão. Se essa reconstrução estiver correta, o mecanismo não era apenas um calendário sofisticado, mas um verdadeiro modelo mecânico do cosmos conhecido. Mas quem teria construído algo assim, numa época sem torno de precisão nem desenhos técnicos padronizados? O mecanismo não traz nenhuma assinatura, nenhum nome de autor. As pistas apontam para a ilha de Rhodes, um centro científico ligado a astrônomos como Hiparco e a Escola de Posidônio, famosa por construir instrumentos de observação do céu. Sem provas definitivas, o nome do verdadeiro criador continua sendo uma das perguntas mais frustrantes da arqueologia grega. Textos romanos antigos, como os de Cícero, descrevem instrumentos parecidos atribuídos a Arquimedes, sugerindo que esse mecanismo não era único, apenas o único que sobreviveu. É provável que existisse toda uma tradição grega de máquinas astronômicas de bronze, produzidas em pequena escala por artesãos especializados. A maioria provavelmente foi derretida ao longo dos séculos, reaproveitada como metal bruto em tempos de guerra ou escassez. O mecanismo de Antiquitera seria, então, o único sobrevivente acidental de um conhecimento quase inteiramente perdido. O mais impressionante é o vazio que vem depois. Nenhum outro objeto com esse nível de complexidade mecânica aparece nos registros históricos por mais de 1000 anos, até os primeiros relógios astronômicos surgirem em mosteiros europeus, no século XIV. Ou seja, por mais de 1 milênio, a humanidade não produziu nada comparável ao que já existia antes de Cristo. É esse intervalo enorme que faz o mecanismo parecer, literalmente, um objeto fora do seu próprio tempo. Diante de uma peça tão avançada, alguns céticos chegaram a sugerir que ela poderia ter sido jogada no naufrágio por engano, vinda de outro período histórico completamente diferente. Mas anos de análise de metalurgia, do estilo das letras gregas gravadas e do restante da carga do navio apontaram todos para a mesma janela de tempo. Cerâmicas, moedas e o próprio bronze indicam a mesma época, sem contradição. A hipótese de um objeto deslocado no tempo por acidente foi, aos poucos, perdendo força diante das evidências. E é aqui que a história se fecha. O mecanismo de Antiquitera é, comprovadamente, genuíno e antigo, não uma fraude, não um erro de naufrágio, não um exagero de divulgação científica. Ele prova que engenheiros da Grécia Antiga alcançaram, sozinhos, um nível de mecânica de precisão que os historiadores só esperavam encontrar 1400 anos depois, no fim da Idade Média. Um objeto verdadeiramente antigo, encontrado no fundo do mar, no lugar certo do naufrágio, mas tecnologicamente deslocado da própria história da engenharia humana. Até hoje, alguns fragmentos do mecanismo nunca foram recuperados, e parte das inscrições continua sendo decifrada por especialistas ao redor do mundo. O objeto que quase foi ignorado como lixo de naufrágio se tornou uma das provas mais fascinantes de que a história da tecnologia humana ainda guarda lacunas enormes. Se esse mistério te deixou curioso, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários: que outro objeto antigo você acha que também não deveria existir na sua própria época?